Mensagem do céu. Queridos, nós estamos aqui no discurso de Iov com os seus amigos, não é? Os amigos que não eram bem amigos, nós já sabemos disso, não é? Pareciam que eram amigos, mas não eram amigos. Eles vieram lá, até tinham uma boa intenção, souberam que o amigo estava atravessando um momento difícil, e aí resolveram ir lá, até a intenção era boa, não é? Queriam consolar o seu amigo. Então, quando eles chegaram lá, lamentavelmente, eles tiveram um posicionamento diferenciado do propósito pelo qual eles foram encontrar com Iov. Eu quero fazer alguma recapitulação com vocês acerca de algumas coisas da integridade desse homem, que é Iov, não porque ele é íntegro, eu acho que ele é íntegro, mas porque o Eterno disse isso sobre ele, e aquilo que o Eterno fala acerca de quem quer que seja, tem de ser para nós a palavra final. Queridos, eu já vi situações onde, aos meus olhos, tudo ali me parecia um absurdo, aquilo que eu estava vendo acerca da vida da pessoa, e o Eterno me dizia: você não sabe nada sobre isso. Ou seja, os meus olhos me diziam uma coisa, não é? Hoje de manhã nós estávamos aqui ultimamente a gente está tendo a reunião de oração e um devocional, e nós estamos aqui falando justamente disso. A pessoa passa pelo naufrágio junto com você, a pessoa passou pelo naufrágio junto com você, não é? A pessoa foi salva por tua causa, ou seja, queriam matar todos do barco ali, e o comandante só não deixou matar os outros presidiários, no caso de Shaul HaShalir, apóstolo Paulo, no naufrágio ali, por causa de Shaul HaShalir. Ele não queria que aquele homem morresse, e por causa disso todos os outros foram salvos, né? E quando a cobra pica a mão de Shaul HaShalir, aqueles homens que foram salvos por causa dele, que sofreram a mesma dor que ele tinha sofrido, passaram por um naufrágio como ele passou, eles então passam a esperar que Shaul HaShalir enche e morra, não é? E ainda julgam que a deusa do destino não deixaria que ele sobrevivesse. Então, amados, é muito complexo você lidar com relação ao que os outros vão pensar acerca de você. Eu e você, se nós entrarmos nesse contexto, nós estamos arruinados. Ainda agora de manhã, né, na reunião de oração e na meditação devocional que nós tivemos, nós estamos falando acerca daquele homem, o Elazar, na porta do rico, não é? Um homem que era colocado lá com as suas chagas. Qual o status desse homem? Qual era a aceitação social daquele? Quem que via aquele homem ali, né? Querendo comer do lixo do rico, não é? Mas aquele homem morreu e foi direto para o seio de Abraão. Olha, a tua vida espiritual, meu querido, minha querida, você responde pela tua vida espiritual, você responde, somente você e o Eterno sabem quem você é, e talvez você não saiba quem você é espiritualmente também. Iov, ele não sabia o que ele tinha feito de errado. Na verdade, ele não tinha feito nada de errado, mas ele estava disposto, disponível. Olha, Senhor, se eu fiz algo errado, por favor, me deixa eu saber o que eu fiz errado para que eu possa corrigir. Porque como que eu vou ser castigado pelo Senhor por algo que eu fiz errado e eu não sei? Como é que essa disciplina vai produzir em mim vida? Iov, em tudo que ele dizia, queridos, ele era sincero, ele era verdadeiro. E ele, claro, a mente da gente, principalmente quando a gente passa por alguma situação de tribulação, a nossa mente quer encontrar qual o motivo pelo qual eu estou sofrendo. Qual o motivo pelo qual eu estou sofrendo? Não é? O Eterno deu testemunho acerca de Iov. Eu quero lembrar isso a você. Jó 1:8 perguntou ainda a senhora Rassatã: observaste o meu servo Iov? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Elohim e que se desvia do mal. Iov 2:3 perguntou então o senhor a Rassatã: observaste o meu servo Iov? Porque ninguém há na terra como ele, homem íntegro, reto e temente a Elohim e que se desvia do mal. E ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então, muitas vezes, queridos, essa colocação traz para nós um entendimento errado.
Olha, o Eterno concordou em ouvir uma oração de Rassatã acerca de um homem, não é? O Eterno se levantou em prol de uma causa que o Rassatã apresentou, e não foi isso que o Eterno fez, queridos. Tira isso da sua cabeça. O Eterno viu uma oportunidade de abençoar a vida de Ov, de abençoar esse homem e de fazer dele o bem. As provações que vêm sobre a sua vida, elas não vêm para te fazer pior. Elas vêm para fazer de você mais resistente, mais forte, mais estruturado, ter uma condição diferenciada. E eu sei o que eu estou falando para você e na condição da qual eu estou falando com você hoje. Eu não falo com você por mim. Pode ter, olha, certeza que eu não estou trazendo entendimento de raciocínio humano. Os amigos de Ov, eles apresentavam as coisas de um modo parcial. Sabe aquela coisa, queridos, igual na Nahash lá no Éden? Quando chegou, mas Deus não disse que você podia comer de tudo, não é? E o Eterno não tinha falado nada daquilo, não é? E Ov estava sendo acusado pelas pessoas de uma maneira extremamente parcial. Sabe quando a pessoa... Não estou dizendo que tudo que os amigos de Ov estavam falando era errado. A lei da causa e efeito existe. O que o homem semear, ele vai colher. Isso aí é uma premissa verdadeira, não é? Céu, mas olha, eu semeei, eu fiz tudo lá, na hora que eu fui pegar o meu salário, lá na boca do caixa, veio lá o menino e me assaltou, não é? Essa fatalidade, que o Eterno guarde livre a vida de cada um de nós, de toda sorte de assaltos, mas na prática, queridos, na prática, que não tem uma fatalidade no meio do nosso caminho, na prática o que ocorre é que nós vamos apresentar as coisas diante do nosso serviço, do nosso trabalho, e vamos receber nosso salário, porque digno é o trabalhador do seu salário. Tudo que saiu disso, nós temos de apresentar ao Eterno, porque o mal tem de restituir, pelo menos, queridos, 4 vezes quando é questão de roubo. Não é? Olha só, enquanto os amigos de Ov diziam que tudo que estava acontecendo com ele era resultado da sua calamidade, do seu mal, daquilo que ele havia feito de errado, ele deveria ter conseguido as suas riquezas de um modo ilícito, todas aquelas coisas que eles talvez tentaram ter sucesso e pela falta da bênção do Eterno, da maneira que era com Ov, não fosse com eles, então ele julgava, olha, não acontece comigo, e Ov então certamente ele conseguiu essas riquezas dele de um modo ilícito. Não é? Eles começaram a exercer julgamento misturando o que é santo com o que é profano. E Ov não fez isso. Outra coisa, queridos, eles queriam que Ov ele admitisse alguma coisa que ele tinha feito, que ele não tinha feito. Não é? O fato do Eterno ter defendido a integridade dele é que ele não sabia. E talvez você que está sofrendo hoje, você não sabe que o Eterno está defendendo a tua integridade, assim diz o Senhor. Ekashonamaya. Senhor, tira a confusão da mente dos meus irmãos, em nome de Yeshua, da minha mente também. Você não sabe o que o Eterno está falando de você nesse momento. Você está atravessando uma luta e você não sabe o testemunho que o Eterno está dando sobre a sua vida. Como nós somos parciais no entendimento. E outra coisa, amados, nós não podemos atribuir ao Eterno o que está acontecendo de mal conosco. Como se o Eterno... Ele determinou o mal sobre a minha vida, embora Ele possa fazer da minha vida o que Ele quiser, queridos. Ele tem direito. Ele tem direito de fazer da minha vida o que Ele quiser. Ele é Senhor. Ou Ele é Senhor só das coisas boas. Só das coisas positivas. Não é? Você já fez algum exercício físico, queridos? Você já fez algum exercício muscular? Já teve de fazer algum exercício que o Eterno livre e guarde? De fisioterapia, quando você não está aguentando mexer aquele órgão, não é? Você acha que é mal aquilo que está acontecendo com você? Você acha que o fato... Queridos, eu tive essa coisa no ombro alguns anos atrás, eu nunca conheci algo aqui. Eu tive muitas dores na minha vida. Muitas dores na minha vida. Mas eu não tive uma dor que fosse contínua, dia e noite, como aconteceu no caso do braço direito, que é chamam de braço congelado. Esqueci o nome dessa doença aí, né? Então, queridos, é uma coisa que dói de dia e de noite. De dia e de noite. Era noite e aquilo estava doendo. Era de dia, parecia que tinha um bicho dentro do meu ombro, queridos. Não é? Então, assim, amados,
como que eu ia poder lidar, o nome é capsulite adesiva, tá, queridos? Obrigada, Senhor. Né? Então, como que eu iria poder voltar a ter um movimento no meu braço, sendo que quase rompeu o meu tendão nessa situação? Como que eu poderia ter esse movimento do meu braço se eu não fosse fazer as fisioterapias? O Eterno está fazendo fisioterapia conosco, queridos. Ele fez com Iov e ele está fazendo conosco. Ele está estendendo nossos tendões, ele está esticando para que a gente tenha forças, a gente tenha energia de seguir nas nossas vidas. E hoje nós vamos ouvir algumas coisas dolorosas sobre a vida dele, não é? Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, é um livro que eu já li para vocês algumas partes. Eu acredito que deva ter aí no YouTube, depois aí o staff me dá um retorno sobre isso. É um livro de Harold Kushner. Eu não estou dizendo que tudo que está lá naquele livro eu concordo, mas tem muita coisa naquele livro que me ajudou num momento muito difícil, que foi da perda da morte do meu filho, não é? Então, coisas ruins, eles acontecem a pessoas boas, queridos. Eu não estou falando que nós também somos bons. Aí eu vou chegar para o Senhor e falar: ó, Senhor, eu sou uma boa pessoa. Nem Iov fez isso, queridos. Um homem que tinha aprovação do Eterno, não é? As Escrituras dizem que nós que somos maus sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos. Como é que eu vou reconhecer? Não, olha, mas no sentido de que uma pessoa que tenha boas intenções, eu talvez, se eu escrevesse esse livro, eu ia dizer por que coisas ruins acontecem com pessoas que têm boas intenções, têm bom ânimo, não é? Mas nós não sabemos ser bons, queridos. Se você tirar a Torá das nossas vidas, não sobra nada para ninguém, não é? Em 1 Kefa 4, de 12 a 19, diz o seguinte: meus queridos amigos, na linguagem de hoje, tá? Não fiquem admirados com a dura aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte dos sofrimentos do Messias, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores do Messias, porque isso quer dizer que a gloriosa Ruach HaKodesh do Eterno, a Ruach do Eterno, veio sobre a sua vida. Se algum de vocês tiver de sofrer, não seja então como assassino, ladrão, criminoso, não é? Por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser do Messias, não fique envergonhado. Agradeço ao Eterno o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo do Eterno serão os primeiros a serem julgados. Nesse texto, queridos, Kefa diz que nós estamos sofrendo e recebendo nesta vida julgamentos, amados. Julgamentos para que nós possamos estender esses tendões, amados. Se esse julgamento vai começar conosco, se isso está acontecendo com a gente, isso tem sido uma meditação tão grande no meu coração nas últimas semanas, se isso está acontecendo conosco, se começa conosco, qual vai ser o fim daqueles que não creem nas boas novas do Eterno? Como dizem as Escrituras, se é difícil os bons serem salvos, e não há nenhum bom, não é? Mas há o justificado por Mashiach, o que será daqueles pecadores que não sabem nem quem é o Eterno? Por isso os que sofrem, porque esta é a vontade do Eterno para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregarem-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas, não é? Então, Iov estava atravessando um momento difícil, mas tinha um propósito no sofrimento. Há propósito no sofrimento, há propósito na dor. Eu queria muito que você tivesse entendimento. Ah, Céu, mas qual o propósito do que eu estou vivendo? Querido, se você aguardar, tiver coragem, forças para viver, você vai descobrir o motivo pelo qual você está atravessando o que você está atravessando hoje. Vamos lá. Capítulo 16 de Iov. Então respondeu Iov: eu tenho ouvido muito essas coisas, como nós já falamos sobre esse texto. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim as palavras de vento? Ou o que é que te instiga a responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais, e a vossa alma estivesse no lugar da minha, eu poderia então dirigir um montão de palavras e menear minha cabeça contra vós outros, ou seja, desfazer de vocês, não é? Queria trazer aqui sobre o que ocorre quando a gente é acusado com injustiça, não é? Os discursos da defesa de Iov, ele tinha antes, até aqui,
capítulo 16, se vocês pegarem, tinha um monte de pergunta. Mas daqui para frente, Iov passa a ter certezas. A perseguição, queridos, ela muitas vezes vai trabalhar na tua vida para você descobrir quem você é. É impressionante, porque todas as vezes que nós passamos por acusações indevidas, e outra coisa, queridos, que nós temos de tomar cuidado, não é? Por exemplo, vamos supor que alguém que esteja falando contra você não tenha nenhuma reputação, mas a pessoa não conhece aquela pessoa, a pessoa não sabe quem é aquela pessoa, mas essa pessoa não tem reputação, não é? Eu já atravessei vários aconselhamentos, vários, queridos. Eu atravessei aconselhamento de uma pessoa que ela tinha sido difamada no lugar, um lugar que ela morava, muito pequeno mesmo, na verdade, por uma pessoa que era uma pessoa que tinha problema com alcoolismo, era uma pessoa viciada em álcool, queridos. E assim, essa pessoa não morava nessa cidade, ela morava em outra cidade. Então a pessoa ia nessa cidade, não sei, fez amigos lá, tinha uns verdureiros lá, que eu não sei o que a pessoa ia lá comprar naquele lugar, e tinha aquelas pessoas que só viam a pessoa sóbria, não via a pessoa. Ele não ia lá quando ele estava bêbado, ele ia lá quando estava sóbrio. Mas as pessoas não sabiam, nem sabiam que aquela pessoa... e aquela pessoa começou a fazer muito mal para essa família, muito mal, não é? Então, queridos, se o Eterno não mostra, não revela, porque a própria família, na verdade, não sabia de onde estava vindo aquelas situações, não é? Se surpreenderam grandemente de ver o ódio de uma pessoa enferma na sua alma, enferma no seu espírito, enferma no seu corpo também, porque o alcoolismo é um vício, queridos, não é? Mas as pessoas que estavam ouvindo aqueles absurdos, não é? Não sabiam quem a pessoa era, apenas ouvia o que estava sendo dito, sem saber. Foi uma situação muito dolorosa para a família. Foram conversar com pessoas próximas deles, pessoas que tinham uma máquina lá que dava manutenção lá na máquina, e aí foram falar com a pessoa que dava manutenção na máquina da pessoa, dessa família, não é? Uma situação até que um dia caiu na fatalidade, né? Uma pessoa dessa cidade encontrou esse homem caído na rua, alcoolizado na outra cidade, não é? Então, queridos, espere no Senhor, Foi aí que a família descobriu o que estava acontecendo, porque essa pessoa aí foi conversar com a família, foi a primeira pessoa, na verdade, que teve coragem de conversar lá com a família. Mas olha, queridos, que estrago, não é? Que estrago, por meio da boca de uma pessoa, de um ébrio, queridos, por meio da boca de um ébrio, não é? Mas a verdade sempre é elevada. Os discursos dos amigos de Iov parecia discurso de ébrios, queridos, eram de pessoas que pareciam que esqueceram quem Iov era, esqueceram que foram lá para consolar, esqueceram o propósito pelo qual. E a partir do momento que as acusações começam a vir com maior convicção, a maior foi a convicção de Iov com relação à sua inocência. Ele começou a questionar a si próprio. Senhor, eu tenho feito isso? Ele tinha muitas perguntas, mas a partir do capítulo 16 é o primeiro momento que nós começamos a ver que o Eterno começa a trazer convicções ao espírito de Iov, que ele precisava ter certeza que o Eterno era com ele, convicto que a tribulação iria passar sobre a sua vida, não é? Para quem achava que ia morrer amanhã, nesse capítulo ele vai falar daqui a alguns anos, não é? Os molestos, em hebraico, amal, né, a nossa morá que corrige aí a pronúncia, né, da Cel, dificuldades, aflição, desgraça são associadas à palavra amal, não é? Consoladores que trazem mais desgraça. Olha, vocês são consoladores que trazem maior aflição, maior dificuldade, um sofrimento emocional maior, não é? E que, na verdade, esses homens faziam parte da tribulação de Iov, faziam parte da prova que Iov acabou caindo.
Yeshua pede para nós, queridos, que nós oremos para não entrar em provas, não é? Eu peço a você que essa oração seja uma constante na sua vida, na minha vida, mesmo que tenham dias positivos na minha vida, queridos. Maravilhosos dias positivos. Essa oração tem de fazer parte da minha vida, como Yeshua ensinou, e da sua vida também, não é? Então, Iov coloca, olha, eu podia falar um montão de palavras para vocês, torcer minha cabeça para o lado, não é? Mas eu também, versículo 5, ele volta sempre para quem ele é. Olha, quando você passa por uma aflição, às vezes você vai querer que venha para o outro a aflição. Olha, eu podia falar do jeito que vocês falam, se a vossa alma tivesse no lugar da minha, eu podia falar um monte de palavras contra vocês, eu podia torcer minha cabeça perante vocês, igual vocês estão fazendo comigo, mas aí ele volta para quem ele é. Versículo 5, eu poderia também fortalecer vocês com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios então abrandaria a vossa dor. Então, amados, não perca quem você é por causa da aflição que outras pessoas têm infringido na sua vida. Não perca quem você é. Iov vai, olha, eu também, ó, se eu tivesse, vocês estivessem no meu lugar, eu no lugar de vocês, eu podia falar um montão de coisas, eu podia fazer tudo isso com vocês, mas eu também podia fortalecer vocês com as minhas palavras. E a compaixão dos meus lábios, então, faria com que a dor de vocês se abrandasse. Volte a ser quem você é. Não deixe que os outros mudem quem você é. Não permita que o mal que o outro infringe sobre a sua vida deixe você perdido de quem você é, não é? Iov volta para si e diz, eu poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios então abrandaria a sua dor, não é? Iov era um homem que tinha bases extremamente sólidas, e eu e você precisamos disso. Se eu falar, a minha dor não cessa, e se eu me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. E ele começa a orar novamente. Tu, ó Deus, tu, ó Eterno, destruíste toda a minha família, não é? E aqui nós sabemos que o casamento de Iov, aonde que aparece que o casamento de Iov foi destruído, foi acabado, foi nesse versículo 7 do capítulo 16. Ele fala da perda dos filhos e também da perda da esposa. Tu, ó Eterno, destruíste toda a minha família. Ou seja, eu tinha uma família, eu tinha esposa, tinha filhos, agora eu não tenho mais. A minha esposa não morreu, mas ela me deixou, e os meus filhos estão mortos, não é? Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Ou seja, a palavra aqui enrugaste, não é? A aparência é tomada como prova de que a pessoa está em juízo de pecado pelo que ela aparenta, e muitas vezes você vai estar atravessando lutas e você fica abatido, e é inevitável, as pessoas estão próximas de você, ela vai ver que você está abatido, vai ver que você está de uma maneira, como no caso de Iov, não é? Ele se sentiu uma uva passa ali, não é? E como que ele podia dizer para os amigos fortalecidos e todas as coisas mais, que ele não estava em pecado, não é? Na mente dele, ele colocava, olha, a minha magreza, o meu estado de saúde, o estado que eu estou já me acusa a mim, não é? Imagina eu pegar agora o caso do Ben-Sion e falar, olha, esse homem fez alguma coisa de errado. Nós vamos tratar sobre isso aqui também, hoje, falando sobre o que nós temos atravessado, não é? Todos nós estamos enfrentando essa enfermidade maligna, não é? Versículo 9, na sua ira me despedaçou e tem animosidade, ele me odeia, ele tem ódio contra mim rangeu os dentes e com meu adversário aguça os olhos. Ou seja, Iov passa a falar coisas do Eterno, queridos, com toda a sinceridade do coração, de coisas que não estavam acontecendo. Por que o Eterno considera ele justo? Porque ele era sincero, ele mesmo vai se corrigir. Assim como ele falou dos amigos, olha, se você estivesse no meu lugar, eu ia fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo comigo, viu? Ou não, eu iria fortalecer vocês, Iov tem esses repentes no meio da sua dor, e o Eterno não considera essas coisas quando você atravessa. Ele não vai considerar que você está agindo contra ele, porque ele considera quem você é e a dor que você está sentindo. É extraordinário o amor e o cuidado do Eterno para com a vida dos homens. Versículo 10. Homens abrem a boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Contra mim todos estão ajuntados. Imagina o que ele estava vendo. Esses homens vieram para cá, para quê? Para fazer o quê com a minha vida?
Ó Eterno, o Eterno me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me fez cair. Ele via aqueles homens como perversos, não é? Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, igual se faz com um animal, viu, queridos? E me despedaçou, me pôs por seu alvo, e cercaram-me suas flechas, atravessam-me os rins, e não me poupa, e o meu fel se derrama em terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Eu cozi a minha pele com silício, e revolvi o meu orgulho no pó. Ou seja, olha, se eu tive algum revestimento na minha vida, ele já está cozido. E se o meu orgulho, um dia eu me vesti bem, eu caminhei entre as autoridades do povo, pois agora meu orgulho acabou. Não é o orgulho que ele era um homem orgulhoso. Olha, minha honra, tudo aquilo que eu tinha, foi jogado no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. E ouve, embora, queridos, a importância da oração, queridos, como é importante nós orarmos, como é importante nós termos entendimento. E Iov nunca largou a sua posição de intercessor. Esse texto, queridos, se parece muito com o texto de Ishaiah 53:1. Quem creu na nossa pregação? De 1 até o versículo 3. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz, como uma terra seca, não tinha aparência de formosura. Nós olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, estava todo deformado, o rosto todo deformado, espancado, barbas arrancadas, enfincada uma raiz venenosa nas suas têmporas, que inchou a sua cabeça, não é? E ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, como um a quem os homens escondem o rosto. E agora, Ishaiah 53, de 4 a 8, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, e nós então o reputávamos por aflito e ferido do Eterno e oprimido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, e não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por qual motivo? Por causa da iniquidade dele? Não, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Aí é o versículo 9. Então, queridos, o Eterno não se agradou de moer Yeshua. Ele não se agradou de moer Yeshua, ele se agradou de salvar a nossa vida. Ele não se agradou de moer a Iov. Ele se agradou de entregar ele uma família, uma estrutura. Não é? É importante que você tenha entendimento. É importante isso, não é? Olha só, ó terra, não cubras, versículo 18 do capítulo 16. Não cubras o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, nas alturas quem advoga a minha causa. Iov passa por um processo de pedir ao Eterno que tivesse alguém. Ele fala isso, nós estudamos no 9:32, não é? Deus não é ser humano como eu, e por isso eu não posso responder, eu não posso resolver a nossa questão no tribunal, mas para nós dois não há um juiz que possa julgar entre mim e Deus. Eu quero um interlocutor, eu quero alguém que possa fazer isso. E aqui Iov já está com o posicionamento de quem teve essa resposta de oração. Ele teve essa resposta de oração. Já agora saber que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Ele pediu um advogado no capítulo 9, e no capítulo 16 ele já tinha certeza que ele tinha um advogado, como nós temos também, não é? Nós temos Mashiach Yeshua como nosso sumo advogado, o maior dos advogados, de todos os advogados, não é? Muitas vezes as pessoas virão e vão falar: olha, mas você não é de Deus? Por que essas coisas estão acontecendo com você? Mas nós vemos e sabemos, 1 Yohanan, 1 João 2:1,
feri os meus, essas coisas eu vou escrever para que não pequeis. Mas se todavia se alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, o Senhor Yeshua, o justo. E não somente quando nós pecamos, mas quando nós temos uma situação terrível. Enfrentamos uma situação terrível, não é? A sua vida não acabou por causa de uma derrota, de uma luta, de uma prova que você ainda está atravessando. Ainda que você esteja sozinho hoje, sentindo-se julgado por outras pessoas, queridos, vocês têm um sumo sacerdote, um supremo advogado. Pelo amor do Eterno, fala com ele, pede ajuda, leva a tua causa, fala com Mashiach Yeshua, apresenta a tua causa, pede para ele, ele sabe como falar com o Eterno e orar melhor do que você. O Eterno não está te castigando. Ele não é os amigos de Job, ele não tem esse discurso, ele está lutando por você. Como um pai amoroso, um pai. O pai vê o filho fazendo coisa errada e ainda assim ele quer protegê-lo, queridos. Pelo amor do Eterno, não entra nessa condição. E se você errou e está colhendo danos na sua vida, e não sabe quanto tempo vai durar isso, o Eterno quer restaurar a tua sorte como ele fez com Israel, como ele fez com Melech Davi, como ele fez com Abraão quando ele foi para o Egito, sem a direção do Eterno. Ele não é seu inimigo. Eu não sei a relação paternal que você teve, mas não atribua, se você não teve uma boa visão de pai, não atribua o Eterno. Se você não teve uma boa visão de mãe, não atribua o Eterno modelos dessa terra, pelo amor do Todo-Poderoso. Corrija a tua visão. Se você caiu, céu, mas eu caí, então não fica prostrado. Não fica prostrado. Nós estudamos isso em Mislei 24:16. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derrubados pela calamidade. O Eterno quer te dar oportunidade, não me importa se você está na condição que você está, porque você fez ou porque uma calamidade veio sobre você que você não cavou com as tuas mãos. Há uma luta de Rassatã pela tua alma. Iov pede que a terra não cubra o sangue dele, e não haja lugar que oculte o clamor dele, não é? E ele coloca no versículo 20, os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Queridos, você quer chorar? Chora perante o Eterno, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Eterno, se for necessário, no sentido que ele coloca, olha, Senhor, meu direito está perante ti, até contra uma decisão que o Senhor possa ter tomado, para me pôr à prova, para me colocar nisso daqui. O Senhor é poderoso para me defender até do seu direito de me colocar numa prova. E do filho do homem contra o seu próximo, os outros que estão agora levantados contra a minha vida, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho para onde não retornarei. Aqui ele já não fala que vai morrer amanhã. Ele começa a perceber que ele tem mais tempo de vida, ele começa a ter uma percepção de vida, além daquilo que ele está vendo naquele momento, das lutas e das atribuições que os maus amigos, não é, trouxeram sobre ele. Olha, queridos, as lutas sempre virão, não importa o que você faça. Mas nós temos de fazer como Iov, clamar ao Eterno, ele tem poder de nos livrar. Ele não enviou Covid para esse mundo, queridos, mas ele pode nos sarar, se nós permitirmos nos aproximar do seu amor. Tiraram de você o quê? Tua família, tua saúde, teus recursos, teu nome. O Eterno é poderoso no Mashiach para te fazer bem. Mas você tem de pedir ajuda. E se você pedir ajuda, ele virá. Se você clamar, ele virá. E isso, olha, queridos, Iov, claro, nós temos muitos exemplos de pessoas restituídas, como Naomi, como a situação de Ruth, mas, queridos, o que a vida de Iov representa na minha vida, eu espero de todo o meu coração, que você possa ter da parte do Eterno a esperança de que Ele nos tem feito bem. Ele nos tem feito bem. Tá bom, queridos? Nós vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, coloco diante do Senhor essas crianças, Pai, sem diagnóstico, crianças com inchaços, com a idade extremamente jovens. Pelo amor da Tua misericórdia, Pai, entra com a Tua provisão, ajuda-nos a ver o bem. Pai, pelo amor do Teu nome, entra com provisão com todos os enfermos, todos os nossos parentes aí que
tiveram contato com essa enfermidade, todos aqueles que estão atravessando ainda problemas com essa enfermidade, entra com a tua boa mão, em nome de Yeshua, tenha piedade, é o que eu te peço, Pai, que o Senhor venha com a tua boa mão e coopere para o bem. Ajuda-nos, Pai, a aprender com a vida de Ove também, aprender com esse homem que pagou um preço, Pai, extraordinário, embora pela sua própria vida e pela sua própria dignidade. Mashiach pagou um preço como justo. Ele sim, o justo, Sadik. Ele sim, pagou um preço por outros. E eu te bendigo grandemente, Pai, por tão grande salvação nas nossas vidas. Que nós tenhamos entendimento, Pai, da vida além daqui, além desse plano, além do que nós vivemos. Ajuda-nos por amor da tua misericórdia a ver o bem. Coopera conosco para o bem. É o que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.